Paz para quem anda na verdade e para quem deseja abraçar a fé em Jesus Cristo. Preste atenção nessas três parábolas do Evangelho de Lucas, capítulo 15. A parábola das 100 ovelhas, da mulher que perdeu uma moeda, das 10 moedas, e do filho que abandonou a casa. Os fariseus e os escribas, vendo Jesus acolher os pecadores que se aproximavam dele para ouvir a palavra de Deus, ficaram com inveja, ficaram com raiva. Eles diziam: por que este homem acolhe pecadores e come com eles? Jesus, ouvindo isso, contou essas três parábolas. Elas estão unicamente no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Mateus tem a parábola das 100 ovelhas. Mas só em Mateus esta parábola. No de Lucas ele reúne essas três parábolas neste capítulo. Veja que interessante. Então ele disse: quem de vós, tendo 100 ovelhas, se perder uma só delas, não deixa as 99 no aprisco para ir atrás daquela que se perdeu, até encontrá-la? E depois que achou a ovelha, põe nos ombros, cheio de alegria, vai para casa, convida os vizinhos e os amigos, parentes, dizendo: achei a ovelhinha que tinha perdido, venham, vamos festejar. Assim também os anjos de Deus farão festa por um só pecador que se arrependa e se converta verdadeiramente, isto é, que abrace a fé em Jesus Cristo e abandone sua vida passada, mundana, perversa. Em seguida ele disse: qual a mulher que, tendo 10 moedas de prata, perdendo uma dentro de casa, não varre a casa, acende a lâmpada, faz de tudo para encontrar a moeda, e quando acha, se enche de alegria, vai chamar as amigas e as vizinhas e diz: achei a moeda que tinha perdido, vamos, vou pagar um café para vocês, vou dar um banquete, venham festejar comigo. Assim também os anjos de Deus ficarão felizes, alegres no céu por um só pecador que se arrependa e se converta verdadeiramente. Aí vem a parábola do filho pródigo, isto é, o filho que abandonou o seu lar. Um homem rico, muito rico, bom, tinha 2 filhos, o mais velho e o mais moço, e muitos funcionários. O filho mais novo disse a seu pai: pai, eu quero que você reparta comigo a parte que eu tenho na herança. O pai repartiu entre o filho mais velho e o mais novo. E o mais novo, depois de passar os dias, ele pegou todo o dinheiro e os pertences que lhe havia, foi embora para distante, uma terra bem longe. O pai nem sabia por onde e para onde ele foi, mas foi para um país bem distante. Lá ele começou a gastar o dinheiro com meretrizes, prostitutas, e com toda sorte de devassidão. O jovem, ele gastou todo o dinheiro, tudo, ficou sem nada, zerado, foi para o fundo do poço. E veio uma fome naquele país. Ele começou a passar mais necessidade ainda, então ele foi cuidar de porcos a um cidadão daquela região. Mas querendo se alimentar, pelo menos da comida dos porcos, não lhe permitiam. Ele estava sofrendo muito. Daí ele pensou: meu Deus, na casa de meu pai, os funcionários dele comem como gente rica, tem fartura, dormem numa cama tão gostosa, e eu aqui passando miséria, necessidade, sofrimento, fome, sede, humilhação. Não, eu vou voltar para a casa de meu pai, vou dizer a ele: pai, estou arrependido, por favor, me perdoe, eu pequei contra Deus, o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados, é o suficiente, vou ficar muito feliz. Foi isso que ele disse, pensou e foi embora. E caminhou por muitos dias,
Sofreu ainda durante o caminho. E o seu pai, sempre esperando o filho, de longe ele avistou alguém chegando. E começou a olhar e percebeu que pelo andar poderia ser seu filho. Ele foi de encontro. O jovem foi se aproximando e ele viu, era seu filho, mas moço, que estava voltando. Ele correu ao encontro desse filho, abraçou, cobriu de beijos, chorou. O recebeu assim, com tanto amor e carinho. O filho disse: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Eu pequei contra o céu, contra Deus, contra ti. Trata-me como um dos teus funcionários. Por favor, me receba. O pai não quis nem ouvir. Trouxe ele para casa e disse: deu banho no meu filho, ponha vestes lindas, novas, cheirosas. Ponha também um anel no dedo e sandálias nos pés dele. Vamos matar um novilho gordo e dar uma grande festa, porque este meu filho estava perdido e foi encontrado. Estava morto e ressuscitou. Todo cheio de felicidade, deu um banquete, um grande banquete, uma festa. Foi assim que ele recebeu um filho arrependido que voltou para casa. O filho mais velho estava no campo e quando foi se aproximando da casa, ouviu o barulho das danças, da música, chamou um dos empregados e disse: o que está acontecendo na casa? O que houve? O empregado disse: é o teu irmão mais novo, ele voltou para casa. Teu pai ficou muito feliz, matou um bezerro gordo e deu uma festa porque o recebeu são e salvo. O filho mais velho ficou indignado, ficou com raiva e não quis entrar para a festa. Ficou distante. Foram dizer ao pai dele, e ele foi até o filho mais velho e perguntou por que ele não queria entrar. Ele disse: pai, como é que você vai fazer uma coisa dessas? Esse teu filho gastou os teus bens com prostituta, com devassidão, detonou tudo e agora volta para casa e você o recebe matando um bezerro gordo e dando uma festa? Não posso aceitar isso de jeito nenhum. O pai, cheio de carinho e amor, disse: filho, você está sempre comigo. Tudo que é meu é seu. Você não se lembra que repartimos os bens entre você e ele? Você, por acaso, algum dia pediu um cabrito, um bezerro para fazer festa com seus amigos? Você nunca pediu. Se você pedisse, eu daria. Mas esse teu filho, isto é, este teu irmão mais moço, era necessário dar uma festa porque ele estava como que morto e ressuscitou, estava perdido e foi achado. Amados irmãos, estas três parábolas têm uma mensagem específica para não só aqueles fariseus e escribas que estavam com raiva e com inveja, simbolizando o filho mais velho que não estava aceitando, o mais novo, isto é, os pecadores entrar no reino de Deus, achando que eles não eram dignos, porque eles se mantinham firmes no caminho de Deus, guardando os mandamentos, e esses pecadores, publicanos, protestantes, esses criminosos que estavam se convertendo, agora têm direito? De jeito nenhum. Então, essas três parábolas significam uma mensagem específica, sabe a quem? Aos pastores, aos sacerdotes, às autoridades, às lideranças de uma comunidade, de uma igreja, de um grupo de oração. Por exemplo, o coordenador, ele é o pastor daquele grupo. Um grupo às vezes pequeno, de 10 pessoas, de 20. Uma igreja às vezes de 50, 100 pessoas, simbolizando 100 ovelhas, 50 ovelhas. Uma igrejinha de 30. O líder de um país, o líder de um estado, de uma cidade, o líder de um bairro, o líder de uma instituição, simboliza aquela mãe que perdeu uma moeda.
eram 10 moedas de prata. Perdeu uma dentro de casa, não perdeu fora, perdeu dentro, significando os filhos que estão perdidos dentro de casa. Dentro de casa tem filhas e filhos perdidos. Perdeu o filho para a bebedeira, para as drogas, prostituição, homossexualismo. Perdeu os filhos por causa de jogos de videogame, novelas, filmes, músicas de favela, músicas dos insensatos, essas músicas tolas que contaminam o coração com essas letras diabólicas, infernais. Perdeu o filho para o mundo, para Satanás, e ele mora ali, na mesma casa. Mas esta mãe não vai descansar. Ela não vai descansar por enquanto não salvar este filho e esta filha que está perdido, acorrentado pelo diabo dentro da própria casa. Ela achou a moeda ali, achou, ficou feliz. Por quê? Porque ela amava aquele filho, aquela filha. Você entende? Era preciosa para ela. Por isso, com jejum, oração, vigília, dedicação na palavra de Deus, no caminho de Deus, bom exemplo, ela conquista seu filho, sua filha. De novo, ela acha, ela encontra. O pastor que perdeu uma ovelha, ele foi atrás. Ele foi buscar. Ele deixou as 99 com um amigo, com um outro pastor de confiança para cuidar das 99 e foi atrás daquela até encontrar. Porque amava aquela pessoa. Ele ama os que vieram na igreja, estavam ali na comunidade, no grupo. De repente, eles sumiram. Você vê que eles não vieram mais? Vamos simbolizar um nome: a Márcia, o Pedro, o Paulo, o João, a Salete, o Osni, o André. Não estão mais indo no grupo? Coordenador, você não toma nota do WhatsApp, o telefone, o endereço daquela alma que estava ali? Você não sabe o endereço, o telefone dele? Que tipo de líder você é? Será que você é um verdadeiro pastor ou um mercenário dentro do grupo? 20 pessoas, 10 pessoas, só um grupo tão pequeno, você não as conhece? Não vai até a casa visitar, ver a situação? É um irmão, é uma irmã que às vezes está precisando de oração, libertação, de uma ajuda. E como vai se receber? Se você não dá interesse, você não quer saber só da presença dele no grupo. E ele não veio, e não vai atrás, e passou uma semana, 2, 3, você não liga porque não tem telefone. E se tem, não manda mensagem. Não se dá por preocupado. Que tipo de coordenador você é? E o pastor também, às vezes uma igreja de 100 membros, faltou um só. Imagine, às vezes falta 5 ou 6, 10 que não vieram mais, ele não sabe o endereço, o telefone. Não os conhece verdadeiramente, não tem interesse em tratar, em cuidar, não ama verdadeiramente. E aí vão embora, não voltam mais. Por onde estão? Aonde estão eles? Será que estão passando bem? O que aconteceu? Por que não voltaram? Que tipo de pastor você é? Será que não é um mercenário? Analise você mesmo. Essa palavra é para o líder, para o pastor, para o sacerdote. Às vezes é uma comunidade grande e o pastor precisa de líderes e ministério, grupos. Ele tem que formar grupos de servos, de servas para orientá-los, e eles têm que ter amor por aqueles que estão chegando na igreja e por aqueles que se afastaram. Anota o endereço, telefone, zap. Você entende? Cria um vínculo de amizade com aquela pessoa. Promove um lazer para unir, como a igreja primitiva fazia. Todos eram unidos e se amavam e se ajudavam mutuamente. Um ajudava o outro, não havia necessidade entre eles. Eles se conheciam. Como é importante esse amor, esta caridade, este amor de Deus entre os irmãos, essa unidade. Mas um some, 2, 3, 10 e ninguém vai atrás. Jesus estava dando um exemplo prático. Ele estava no meio dos pecadores, estava buscando eles, salvando, curando, libertando, tratando, alimentando. Ele estava fazendo isso. Mandou os seus discípulos fazer o mesmo. 2 em 2,
eles partiam para evangelizar, pregar o reino de Deus, curar os doentes, expulsar os demônios, ajudar o órfão, a viúva na sua aflição. Estava dando um exemplo e ensinando na prática. Meu irmão e minha irmã, às vezes um líder de uma comunidade maior, ou líderes e chefes de comunidades pequenas, igrejas pequenas, às vezes tem poucos membros, fica muito mais fácil de criar um vínculo de amor, de conhecer cada um pessoalmente. Mas se faz um papel de mercenário, meu irmão, minha irmã, você sabe, você pode se autoanalisar por esta pregação que estou fazendo. Às vezes você é um líder, um pastor, um coordenador, um chefe, um pai, uma mãe. Você não ora pelos seus filhos? Estão perdidos dentro da sua casa e você não ora, não faz visita, não jejua, não trata no sentido espiritual, moral, esta criatura. Está perdida e vocês não estão nem aí. Às vezes um se traindo o outro. E essas ovelhinhas, essas crianças, esses jovens vão se perder. E vão se desgarrar, como tem acontecido. Daí um traficante as adota, abraça e dá um carinho, pronto. Você perdeu para o traficante. Perdeu para os falsos profetas. Olha o que diz a palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 34, versículo 6. Ali é um capítulo quase inteiro sobre os maus e os bons pastores. Ali fala também, profeticamente, do verdadeiro pastor, do Messias. Deus fala em Davi: vou enviar meu chefe, meu pastor Davi, para cuidar das minhas ovelhas. Esse Davi é o Messias. É o Messias. Você entende? Então, no versículo 6 diz: minhas ovelhas estão desgarradas. Minhas ovelhas estão desgarradas por todos os montes, colinas. Minhas ovelhas estão perdidas sobre toda a face da terra. E ninguém para cuidar delas e nem para procurá-las. Maus pastores, mercenários. Meu irmão, minha irmã, às vezes esta alma, ou alguns foram para tão distante, você nem sabe onde estão. Você é um verdadeiro líder, pastor, mas você não sabe. Eles sumiram, você procura na casa, liga, vai atrás e não acha essa alma. Foi para longe, mas não desiste, como aquele pai que esperava todos os dias, com orações a Deus, vigília, jejum, por aquele filho que tinha se perdido. E um dia ele voltou. Sim, ele voltou. Porque o pai o amava, não desistiu do filho, mesmo estando distante. Se ele soubesse aonde ele estava, ele ia procurar, como aquele pastor foi atrás das ovelhas. Mas ele não sabia, então, como não sabia onde o filho estava, ele não desistiu, sempre intercedendo a Deus, com jejum, oração, vigília, por esse filho, que um dia ele voltou. E olha a forma como ele recebeu. Olha o carinho, como ele tratou este filho arrependido que voltou para casa. As igrejas, as comunidades, os templos, não podem ficar fechados de jeito nenhum a porta da sua igreja, do seu templo. Você que é pentecostal, evangélico, dessa ou daquela denominação, você que é do grupo de oração, capelas, paróquias, católico, igreja cristã, portas fechadas, meus irmãos. Porta fechada. A porta tem que estar aberta dia e noite, de manhã, à tarde e à noite. Pelo menos 7 vezes na semana, a igreja, a comunidade tem que estar com as portas abertas. Pessoas ali, servos e servas, ministérios, prontos, se revezando para cuidar, tratar, acolher com carinho e amor aqueles que vão vindo. As pessoas olham, a igreja está aberta, a prostituta, o viciado, o desesperado, o deprimido, pessoas que estão a ponto de se suicidarem, muitos fazem isso.
Tanta gente precisando de uma igreja com a porta aberta e encontra fechada. Fechada. Tem que estar aberta. A porta da igreja todos os dias tem que estar aberta. Os comércios estão abertos, as padarias estão abertas, os mercados estão abertos. Estão abertos. Mas as igrejas fechadas. O que alimenta o corpo aberto todos os dias. Às vezes de segunda a segunda. Mas o que alimenta o corpo espiritual, a alma, o espírito, o caráter, é a igreja. A comunidade está fechada. Que é a parte mais importante do ser humano. Qual que é mais importante? A casca da banana ou a banana? O conteúdo, a polpa da abacate, a polpa do coco, a polpa da banana, da laranja. Você come a casca e joga a laranja fora? Qual é a parte mais gostosa, mais importante? Não é o conteúdo? O que está dentro? Então, meu irmão, refresca a tua memória, líder de grupo de oração carismático, líder de comunidade, pastor de grandes e pequenas igrejas. Porta fechada? É impossível. Eu passo em diversos lugares, vejo as igrejas com as portas fechadas. Onde está o pastor, a pastora? Onde estão os servos e servos? Só vai abrir 7h30? Só 2 ou 3 vezes por semana? Só à noite? Mas só à noite e durante o dia. As portas têm que estar abertas. Como aquele pai que esperava o filho. Estava lá, dia e noite, a porta da sua casa aberta. Um dia o filho veio e ele recebeu, lhe deu uma festa. Assim deve ser tratado os filhos e filhas que estão perdidos pelo mundo. Eles passam pelas ruas, estão passando ali na frente da sua igreja e a porta está fechada. Às vezes deprimido, muito deprimido, oprimido. Crianças, pessoas sofrendo e precisando de ajuda e de socorro. Aonde eles vão buscar? Na igreja. E as portas estão abertas. Tem gente ali esperando, pronto para fazer oração, acolher aquela pessoa. Às vezes está toda fedida, a roupa tudo sujo. Dá um banho. Alimenta aquela pessoa, acolhe. É fé. Confiança, nós vivemos pela fé. Se um cristão não viver pela fé, ele está vivendo pela visão. E se ele está vivendo pela visão, pelas coisas que ele vê, já lançou fora a cruz de Cristo há muito tempo. Lastimável. Lastimável. É isso que está acontecendo. Um esfriamento tão grande no coração dessa liderança. São pessoas, são seres humanos, nossos irmãos e irmãs que estão se perdendo. Muitos estão sendo condenados por causa da falta de amor. Amor desse pai, dessa mãe, desse líder, deste sacerdote. Tem que ter gente, a igreja não pode estar vazia, tem que ter grupos de servos organizados, já preparados para expulsar o demônio, curar os doentes, ressuscitar os mortos, dar de comer, beber, vestir aqueles que estão necessitados, ajudá-los a pagar suas contas. Às vezes está atrasado, às vezes está desempregado ou atribulado, passando dificuldade. Os irmãos precisam ajudar em todos os sentidos. E começa pelo sentido espiritual. É recebido, amado, tratado, cuidado. Aí você anota o endereço, o telefone. Faça amizade com cada um que vem na sua comunidade, no seu grupo. Faça amizade. Converse com a pessoa, vá visitá-lo. Vá visitá-lo. Se você não pode, tem outros compromissos, ainda mais importante, você prepara 2 ou 3 pessoas para fazer essa visita, essa amizade, criar este amor, este vínculo com o novo que chegou, o visitante. É uma alma, é um filho, é uma filha. E nós todos, diante de Deus,
Nós todos somos iguais. Ninguém vai ser considerado por causa de dinheiro, riqueza, roupa, comida, aparência, título, honra, glória, fama. Ninguém diante de Deus jamais será considerado pelo que tem. Você entende? Todos têm grande valor para Deus. Ele quer salvar a todos. Aqueles que não querem, aqueles que rejeitam, serão condenados. O problema é deles. Mas tem muitas almas se perdendo por falta de pastores, líderes que verdadeiramente amam. De verdade. Você entende? Então essas 3 parábolas tão importantes, aquele que vai em busca, aquele que espera com amor, aquele que encontra dentro de casa, luta, se esforça e consegue, conquista a salvação desse filho, dessa filha que estavam perdidos. E não vai desistir, como aquela mulher. Ela varreu a casa, acendeu a luz, revirou tudo e achou. E ficou feliz quando achou a moeda. Um filho e uma filha vale muito mais que uma moeda. E diz a palavra de Deus que os anjos fazem festa, ficam tão felizes quanto um só pecador se arrepende e se converte verdadeiramente. Quando volta para casa, quando começa a andar no caminho santo. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas do aprisco. Eu sou também o pastor, o verdadeiro pastor. As minhas ovelhas conhecem e elas sabem a minha voz, elas conhecem a minha voz. Elas não vão seguir estranho, fogem deles, porque não conhecem a voz de estranho, mas sim do verdadeiro pastor. Eu sou o pastor, disse Jesus, eu sou a porta. Quem entra por mim vai ter alimento em abundância, pode entrar e sair e terá os cuidados de um pastor verdadeiro. E o pastor vai na frente e as ovelhas atrás, e eles as conduz e as protege e cuida delas. Verdadeiro pastor, verdadeiro líder. Amém? Vocês entenderam? Que a graça de nosso Senhor Jesus, o poder do Espírito Santo, a força do Altíssimo esteja sobre você e sua família, sua comunidade. Amém.